Oi, meninos, vamos começar mais um tema importante que nós vamos falar, que é diabetes gestacional. Primeiramente, nós vamos começar conceituando o que é diabetes gestacional. Nós temos que lembrar disso, quais são os critérios para diagnóstico de diabetes. Vocês lembram que é quando nós vamos fazer o diagnóstico dosando a glicemia de jejum, estando essa maior ou igual que 126, ou durante um teste de sobrecarga de 75 gramas, nós teremos após 2 horas uma glicemia maior ou igual a 200. Então, este é o diagnóstico de diabetes mellitus, tipo 2. Então, o que nós vamos fazer? Quando nós vamos fazer o diagnóstico de diabetes gestacional, o que significa isso? Que vai ser um quadro de hiperglicemia diagnosticado pela primeira vez durante a gravidez. Ou seja, essa gestante, ela não tinha um diagnóstico prévio de diabetes. Então, descobriu-se a hiperinsulinemia na gestação. E os valores que foram descobertos não podem ser esses. Se você fizer uma glicemia na mulher gestante e ela tiver uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, não é diagnóstico de diabetes gestacional. É diagnóstico de diabetes tipo 2, feito na gestação. Então, aqui eu coloquei os dois conceitos, vocês vão entender melhor. Diabetes mellitus gestacional é quando a mulher que tem hiperglicemia é detectada pela primeira vez durante uma gravidez e esses níveis glicêmicos não atingem os critérios de diabetes mellitus. Já a diabetes mellitus diagnosticada na gestação, que é o que a gente chama de overdiabetes, é o quê? É aquela mulher que não sabia que ela era diabética, vivia uma vida normal, assintomática, e durante a gestação, esse quadro de hiperglicemia, detectada nessa gestação, vai acontecer o quê? Os níveis sanguíneos dela de glicemia atingem os critérios para diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que são esses aqui que nós falamos, que é a glicemia de jejum maior ou igual que 126, e 2 horas após a sobrecarga de 75 gramas de glicose maior ou igual a 200. Ou seja, na verdade, ela é uma pessoa que tinha diabetes mellitus já, só que não era diagnosticado. Então, esse diagnóstico foi feito na gestação. Ficou claro? Então, na gravidez, eu tenho duas opções. Ou eu vou descobrir que a minha gestante já era diabética prévia e não sabia, ou eu vou descobrir que é uma diabetes gestacional. Então, vamos falar um pouquinho da incidência. Por que a diabetes ela nos preocupa tanto? Porque a incidência dela vem cada vez mais aumentando. Por quê? Nós temos cada vez mais o número de obesos. E uma coisa que nos deixa muito intrigado é que, para a gente falar de uma incidência exata, nós deveríamos ter critérios de diagnóstico e população estudada padronizada. E nós não temos. Então, nós temos uma diversidade de critérios diagnósticos. Cada estudo faz com um tipo de população, então acaba que nós temos incidências variantes. Então, assim, hoje, diabetes gestacional, ela passou a ser uma prioridade mundial de saúde, porque ela traz, nós vamos ver mais para frente, ela traz efeitos não só maternos, mas também efeitos fetais a curto e longo prazo. Então, uma criança que cresce nesse hábito de hiperglicemia, ela vai ter tendência a ser uma criança obesa, com síndrome metabólica, para o futuro. Então, quando eu falo em diabetes gestacional, é tão importante porque eu vou estar evitando que um bebê que nem nasceu tenha problemas quando for adolescente e adulto. Então, assim, é de extrema importância isso. Hoje nós sabemos que a incidência ela varia entre 1 a 37%, ou seja, ela oscila muito, e que a média mundial ela fica em torno de 16%. Estima-se que de cada 6 nascimentos que nós temos, essa gestante teve um quadro de hiperglicemia na gestação. E desses 1 de cada 6, acredita-se que 84% dessas gestantes tiveram diabetes mellitus gestacional. Ou seja, é uma frequência alta, é uma patologia muito importante de ser rastreada, de ser monitorizada e de ser, vamos dizer mesmo, tratada. Aqui no Brasil, o que nós podemos falar? Nós sabemos que o Brasil é o 4º país em taxas de diabetes na população adulta.
falamos de diabetes geral. E cerca de 14 milhões de pessoas entre 20 a 79 anos são considerados diabéticos. Ou seja, é muito. O quarto país no mundo, nós temos muita diabetes aqui. E muitos desses, às vezes, são até assintomáticos. Muitos, às vezes, nem sabem que são diabéticos. E isso gera um gasto grande. Um gasto anual em torno de 21 bilhões. Acerca de quê? De complicações, de patologias, que o SUS gasta com essas pessoas. Então, no SUS, falando de SUS, acredita-se que gira em torno de 18% o quadro de hiperglicemia na gestação. Por que nós falamos de SUS? Porque é mais fácil fazer o estudo. Nós não temos dados sobre a população particular, porque esses dados muitas vezes não são informados. Então, gira em torno de 18% no SUS. É um dado bastante expressivo e nos preocupa. Então, qual a importância da gente, que eu estava falando para vocês, por que nós nos preocupamos tanto com a diabetes gestacional? Primeiro, nós vamos ter um aumento, maior morbidade e mortalidade perinatal. Olha a diferença dos bebezinhos, né? O que isso traz para mim de forma aguda, de forma imediata? Esse bebê, ele vai ter mais síndrome de desconforto respiratório, hipoglicemia, hiperbilirubinemia. O que é isso? Por quê? Nós sabemos que quando o bebê vive, nós vamos falar isso na fisiopatologia, quando esse bebê vive num quadro de hiperglicemia, ele vai ter uma hiperinsulinemia. Então, se a mãe tem muita glicose no corpo, esse bebê vive nesse ambiente de hiperglicemia. Então, o que ele faz? Ele aumenta a produção de insulina. Então, ele vai viver num quadro de hiperinsulinemia. Esse quadro de hiperinsulinemia, quando o bebê nasce, pode fazer com que ele entre num quadro de hipoglicemia. Por quê? Ele entende que aquele quadro de hiperglicemia que a mãe oferece vai ser mantido. Só que após o parto, ele não tem mais essa hiperglicemia, mas ele tem a hiperinsulinemia. Então, ele passa a apresentar hipoglicemia. Por que do síndrome de desconforto respiratório? Nós sabemos que esse ambiente de hiperglicemia com hiperinsulinemia, ele atrapalha a maturação dos pneumócitos 2, ou seja, ele vai ter uma maturação tardia. Por isso que muitas vezes a gente brinca, fala, o bebê é oriundo da diabetes gestacional, é um bebê grande, mas é um bebê molengão, é um bebê que vai ter muitas vezes dificuldade respiratória, cansaço. Então a gente fala assim, é grande, mas é frágil, tá? E hiperbilirubinemia também por causa da hiperinsulinemia, desse ambiente que ele vive. Isso agudamente e tardiamente. Então nós sabemos que essas crianças que viveram nesse ambiente hiperglicêmico, elas vão ter um futuro, um risco elevado de obesidade, de apresentarem diabetes mellitus tipo 2 e de doenças cardiovasculares. Para a mãe, nós também temos alguma importância. Por quê? Uma mãe que apresenta diabetes gestacional, nós sabemos que ela vai ter 7 vezes mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos anos. Então, eu sempre brinco, eu falo assim, gestante com diabetes gestacional acendeu a luzinha amarela do sinaleiro. Atenção! Por quê? Porque você vai ter a chance de, em pouco tempo, se tornar diabética tipo 2. Então, quais seriam os fatores de risco? Nós temos fatores de riscos gerais e temos fatores de riscos obstétricos. Se essa paciente tem história familiar de diabetes em parente de primeiro grau, ela tem um risco aumentado de ter diabetes gestacional, mais do que 25 anos, o IMC acima de 25 quilos, 20 por metros quadrados, ou seja, é importante a gente estar calculando o IMC das nossas gestantes. Se essa paciente ela tem uma história dela de síndrome de ovário policístico, hipertensão, hipertrigliceridemia, acantose nigrans, a acantose nós sabemos que já está te dando um sinal de resistência insulínica, né? Síndrome de ovário policístico também, síndrome metabólica muito relacionado com a resistência insulínica. Então, isso já são fatores de risco para o desenvolvimento de uma diabetes gestacional. E quais seriam os fatores de riscos obstétricos? Ou seja, se ela teve numa gestação anterior já intolerância à glicose, se ela já teve diabetes gestacional anterior também,
se ela tem um mau passado obstétrico por perdas sem causas identificadas, ou ganho excessivo de peso, igual eu falo para vocês, tem uma paciente esses dias que ganhou 40 quilos durante uma gestação. Então, isso já é um fator de risco para a gente já investigar diabetes gestacional. E história, muitas vezes, de macrosomia fetal. Ah, meu filho, o meu primeiro bebê nasceu com 5 quilos. Eu tive polidrâmino, minha bolsa ficou muito grande, minha barriga ficou grande demais, cheia de líquido. São fatores de risco obstétrico que já nos vai chamar a atenção para essa próxima gestação, rastreamento de diabetes gestacional. E qual seria a fisiopatologia? Então, nós sabemos que a diabetes mellitus gestacional é um ambiente que nós vamos ter o quê? Um aumento de resistência à insulina. Isso é fato. Então, o que vai acontecer? Nós temos uns mecanismos ocorrem mudanças no mecanismo de controle da glicemia. Por quê? Porque nós sabemos que o embrião, ele também vai consumir glicose. Então, o que vai acontecer? Esse aumento no consumo de glicose vai contribuir para que nós temos só um minutinho. Tô querendo espirrar. Vai contribuir para a ocorrência de alterações glicêmicas que vão favorecer o desenvolvimento da diabetes gestacional. Nós temos também hormônios, como o lactogênio placentário, o cortisol, a prolactina, que são hormônios produzidos no ambiente da gestação, que vai fazer o quê? Que eles vão diminuir a atuação da insulina nos receptores. Então, se eu tenho essa diminuição da atuação da insulina nos receptores, eu vou ter um aumento da produção dessa insulina. Isso em gestantes saudáveis. Mas se eu sou uma gestante que eu já tenho um aumento de resistência insulínica, a minha insulina ali já trabalha no máximo. Quando acontecer a produção do lactogênio placentário, do cortisol e da prolactina, e a minha insulina diminuir, ou seja, aumentar a minha resistência insulínica, eu preciso aumentar a minha produção. Só que eu já estou no máximo. Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir compensar esse aumento de insulina que ocorre na mulher normal. E aí sim vem o quadro de diabetes gestacional. Deu para vocês entenderem? Numa mulher normal, que não tem diabetes gestacional, uma gestante normal, quando o lactogênio placentário, cortisol e prolactina atua, ele diminui a ação da insulina e aumenta a produção dessa insulina, porque ela está atuando menos no receptor. Então, eu aumento a minha produção de insulina. Na gestante que já tem uma alteração de resistência insulínica, ela já está trabalhando no máximo, ela já tem uma produção de insulina aumentada. Mediante o quadro da gestação, onde esses hormônios vão atuar, ela não consegue aumentar a produção de insulina para compensar. E aí sim vem o quadro de diabetes gestacional. Entendido? Aqui é só para a gente revisar o quadrinho do manual da Febrasgo. O que ele está mostrando para a gente? Aí de azulzinho, que nós vamos ter um aumento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Por quê? Para compensar o uso que o bebê precisa. São as mudanças na produção devido ao consumo fetal. Então, esse aumento faz com que vai ter um meio materno alterado. Então, o bebê ele vai viver nesse ambiente de hiperglicemia. Consequente, que eu já falei para vocês, um aumento da insulina. E o que isso vai acontecer? Esse aumento de glicose vai levar o polidrâmino. Polidrâmino muitas vezes faz o quê? A bolsa fica hiperdistendida, fica flácida, rompe. A gente vai ter amniorrex prematura, prematuridade. Lembra que eu falei para vocês que o aumento de insulina, ele também atrapalha a maturação dos pneumócitos? Então, esse bebê vai ter uma tendência a ter o quê? Membrana hialina. O aumento de insulina também vai fazer o quê? Com que o bebê, nesse ambiente de hiperglicemia com aumento de insulina, que ele ganhe muito peso. Então, você bebê grandes com mais de 4 quilos, que nós chamamos de macrosomia. E aí, vai levar ao quê também? Aumento de prematuridade, aumento de asfixia, tocotraumas, por quê? Vai ficar um bebê grande demais, aumenta a chance de distócia de ombro, tipo assim, de complicações no parto, tá? E, pós o nascimento, essa insulina aumentada também pode levar a um quadro de hipoglicemia. Voltando aqui na listinha da direita, esse excesso de glicose vai fazer o quê?
o aumento da hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela tem ela gosta mais do oxigênio. Então, ela vai se juntar com o oxigênio, ela tem uma dificuldade de soltar ele, igual a hemoglobina normal, e pode levar a quadros de hipóxia, que vão fazer o quê? Vão fazer com que aumente a eritropoiese. Já que o meu oxigênio está preso, ele não está conseguindo fazer a oxigenação adequada, eu aumento a minha produção de células. Então, a gente ainda pode observar a presença de uma policitemia, que é o que vai levar um aumento de bilirrubina. Lembra que eu falei lá atrás que esse quadro de hiperinsulinemia com hiperglicemia leva a uma hiperbilirrubinemia no bebê? É por esse motivo. Então, como que nós vamos fazer nosso rastreamento diagnóstico? Isso daqui que eu peguei para vocês é o que nós temos de mais novo. Se vocês forem estudar por livros antigos, vocês vão ver que os critérios são um pouco diferentes, que esses critérios de 2013 para cá vieram passando por mudanças e a sociedade se unindo para tentar fazer diminuir as diferenças entre os critérios diagnósticos. Então, como que nós vamos fazer isso? O que nós temos de novo hoje é que vai depender da nossa viabilidade financeira e técnica. Ou seja, eu estou num local e com uma paciente que tem viabilidade financeira para fazer os exames como eu quero e viabilidade técnica. Eu tenho um laboratório que faça, que é a glicemia de jejum e o TOTG de 75 gramas. Então, se eu tenho essa viabilidade, eu vou seguir esse quadrinho aqui. Como que vai ser feito? Vai depender da época em que a nossa gestante começou o pré-natal. Então, vamos primeiro para o ideal. O ideal é que a mulher comece o pré-natal antes de 20 semanas. Então, imediatamente na primeira consulta dela, nós vamos pedir uma glicemia de jejum e vamos avaliar o resultado. Se essa glicemia de jejum for maior do que 126, entra nos critérios de diabetes tipo 2. Então, essa mulher ela já tem diabetes mellitus prévia, diagnosticada na gestação, mas ela já era diabética. Se essa mulher tem uma glicemia de jejum entre 92 e 125, é onde eu vou falar que ela tem diabetes gestacional, certo? E pronto, eu vou fazer o meu controle. Se eu fizer a glicemia de jejum e ela der menor do que 92, eu considero como normal e vou dar seguimento ao meu pré-natal, que vai ser o que nós vamos falar a seguir. Se essa paciente, ela não fez o pré-natal dela no primeiro trimestre, ela chegou para você entre 20 e 28 semanas, nós já vamos fazer direto o TOTG, certo? Para não ficar confuso. Se ela já tem um diagnóstico, lembra que nós falamos no começo, de glicemia de jejum maior que 126, ela já tem diabetes mellitus, certo? Eu preciso fazer o exame de TOTG nela? Não, eu não preciso, ela já tem diagnóstico. Se ela tem uma glicemia de 92 e 125, eu já tenho o diagnóstico de diabetes gestacional. Eu preciso submeter essa paciente com 24 a 28 semanas ao TOTG? Não preciso. Eu já tenho o meu diagnóstico, eu já vou começar o tratamento. Nas gestantes que têm a glicemia de jejum menor do que 92, quando elas estiverem entre 24 e 28 semanas, elas vão ser submetidas à sobrecarga de glicose com 75 gramas. Todas elas. Por que eu estou falando para vocês todas elas? Existia um outro critério em que só fazia se fosse acima de 85. Hoje é assim, ó. Deu normal a glicemia de jejum no primeiro trimestre, no começo da gestação, entre 24 e 28 semanas, todas vão fazer o TOTG com 75 gramas, certo? Então, se ela começou o pré-natal antes de 20 semanas, teve uma glicemia normal abaixo de 92, ou se ela chegou no seu consultório agora, entre 24 e 28 semanas, nós já vamos pedir o TOTG com 75 gramas. Lembrando que nós temos que pedir a dosagem em jejum, primeira hora e segunda hora. Eu já peguei por diversas vezes no meu consultório, colocar TOTG, eu escrevo sempre, TOTG, jejum, 1 hora, 2 horas. Vem o resultado, jejum e 2 horas.
eu preciso dos 3 resultados na gestante. Por quê? Um valor alterado vai já fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. E se essa paciente chegou para começar o pré-natal para você com 30 semanas, acima de 28 semanas, doutora, mas ela chegou aqui no meu consultório com 32 semanas, eu perdi o tempo de fazer o TOTG. Não perdeu não, imediatamente. Solicite, mesmo ela tendo passado de 28 semanas, nós temos que fazer o rastreio, que é o TOTG de 75 gramas. E aí, o que nós vamos olhar? Que eu já falei, exame, resultado de jejum, 1 hora, 2 horas. Quais são os valores aceitos? O jejum, ele tem que estar entre 92 e 125. 1 hora, peraí. Só um pouquinho. Na verdade, o jejum, ele tem que estar abaixo de 92. Por quê? Se ele estiver entre 92 e 125, eu vou fazer diagnóstico de diabetes gestacional. Se o jejum estiver acima de 126, eu vou fazer diagnóstico de diabetes mellitus. 1 hora abaixo de 180 e 2 horas abaixo de 153. E se eu tiver um desses valores alterados, eu já faço o diagnóstico de diabetes gestacional. Doutora, beleza, isso aqui é lindo. A gente consegue fazer os exames, mas eu estou trabalhando numa cidadezinha que eu não tenho um laboratório para fazer sobrecarga de glicose para mim. Como que eu vou fazer esse acompanhamento? Aí é o que nós chamamos que você tem a viabilidade financeira e técnica parcial. Nós vamos fazer esse rastreamento apenas com glicemia de jejum. Como? Em qualquer idade gestacional que ela chegar, primeiro trimestre, segundo trimestre, no final da gestação, nós vamos fazer a glicemia de jejum. Se for maior ou igual a 126, ela tem diagnóstico de diabetes mellitus e pronto, já vai acompanhar. Se ela tiver entre 92 e 125, da mesma forma anteriormente, ela tem diabetes mellitus gestacional. Pronto. Se ela tiver o exame normal, igual anteriormente, glicemia de jejum abaixo de 92, o que nós vamos fazer? Eu não tenho TOTG. Então, quando ela chegar entre 24 e 28 semanas, que você iria fazer a sobrecarga de glicose, que o TOTG 75 gramas, você vai repetir a glicemia de jejum. E vai avaliar da mesma forma. Se ela der menos do que 92, tá normal. Se ela der de 92 a 125, diabetes gestacional. Se ela der maior do que 126, diabetes prévios, diabetes mellitus. Então, na verdade, você vai repetir a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas para tentar fazer esse rastreio. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. O melhor exame para diagnosticar diabetes gestacional é o TOTG. Porém, se você não tem essa técnica disponível, você pode fazer pela glicemia de jejum. Então, nós diagnosticamos nossa diabetes gestacional. Como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós começamos com um tratamento não farmacológico. Ele inclui o quê? 2 eixos principais, que dieta e exercício físico. Então, quando nós falamos de terapia nutricional, ela vai entrar para uma dieta de diabético. Uma dieta com restrição de carboidratos, com restrição de açúcares. Então, assim, nós vamos ter que começar a escolher alimentos com índices calóricos menores, ter uma rotina de alimentação, tá? Diminuir o máximo de açúcar. Então, aqui eu coloco uma tabelinha para vocês do ganho ideal. Então, como que nós vamos saber quantos quilos a nossa gestante tem que ganhar? Como que isso vai funcionar? Nós vamos passar a controlar o IMC, o índice de massa corpórea. Vocês lembram como é que calcula? Que é o peso em quilo dividido por metros quadrados, tá? Então, assim, nós vamos calcular o IMC e vamos basear em cima disso. Doutora, eu tenho uma paciente que está com IMC entre 25 e 29, ou seja, ela tem sobrepeso. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu mostro uma tabelinha para vocês. Até a 14ª semana, essa paciente ela pode ganhar de 1 a 3 quilos. Depois, segundo e terceiro trimestre, ela vai ganhar... o ganho de peso semanal ali é 0,28, ou seja, 280 gramas por semana.
que vai chegar num ganho total de mais ou menos no máximo 7 quilos. Então, se ela tem um sobrepeso, ela vai ter o direito de ganhar menos peso durante essa gestação, que vai variar entre 7 e 11 quilos. Se for uma gestante obesa, que já tem o IMC acima de 30, essa gestante nós vamos tentar fazer com que ela chegue no final da gestação entre 5 e 9 quilos. Vai ser o que ela vai ganhar. E para nós conseguirmos isso, tem que ter todo um apoio de reeducação alimentar, mudanças de hábitos de vida associado à atividade física. Aí vem aquela pergunta, doutora, eu estou grávida, eu posso fazer atividade física? Pode não, deve fazer atividade física. E aqui eu coloquei para vocês algumas atividades que são extremamente seguras durante a gestação. Caminhada, natação, bicicleta estacionária, porque eu mesmo tenho uma aqui em Gurupi, tá em muita onda de ciclismo, né? O pessoal junta o grupo e sai à noite andando de bicicleta pelas fazendas, BRs, fazendo trilhas. Então, assim, eu tenho algumas pacientes gestantes que são desses grupos. Pode continuar? Não. Você gestante vai sair no meio do mato fazendo trilha em buraco? O risco é muito grande, mas pode fazer sua bicicleta estacionária, não tem nenhum problema. Yoga, pilates, aeróbica de baixo impacto, corrida, treinamento de força igual musculação. Então são exercícios bem seguros que devem ser incentivados durante a gestação. Óbvio que lembrando sobre as contraindicações. Vai ter algumas contraindicações, tipo, trabalho de parto prematuro, sangramento. São coisas que o seu obstetra vai suspender sua atividade física. Mas se não tem nenhuma contraindicação, essa gestante ela tem que ser incentivada a fazer atividade física. Então, o nosso acompanhamento da gestante com diabetes, ele tem que ser com equipe multiprofissional. Muitas vezes nós vamos precisar de uma nutricionista, de um educador físico, do endócrino, fisioterapia, o que nós tivermos para nos ajudar. Por quê? Além da dieta e atividade física, nós também vamos precisar do perfil glicêmico e de uma avaliação semanal. Ou seja, essa paciente, ela vai ter que fazer o seu controle glicêmico diário. E muitas vezes você vai precisar ver ela semanalmente ou de 15 em 15 dias para estar fazendo ajuste, para olhar se a alimentação e a atividade física está adequada ou se ela fizer tratamento medicamentoso, se a dose está certa. Então, assim, é uma equipe realmente multiprofissional para que nós tenhamos sucesso no acompanhamento dessa paciente. Então, o tratamento farmacológico. Quando eu vou iniciar esse tratamento? Eu sempre brinco assim, que eu falo para minhas pacientes quando eu faço o diagnóstico de diabetes gestacional, que elas vão ter 15 dias. A gestante, geralmente, ela tem 2 semanas para fazer esse controle glicêmico associado a mudanças de hábitos de vida e exercício físico. Então, se você vê que após 2 semanas essas mudanças de estilo de vida foram insuficientes, ou seja, você não atingiu as metas do controle glicêmico, vai ter que ser instituído o tratamento farmacológico. E o tratamento farmacológico que nós temos de primeira escolha é a insulina. Então, assim, quando eu falo muitas vezes para a grávida, eu falo, você vai ter 15 dias para conseguir o controle. Se você não conseguir, eu vou entrar com insulina. E aí, muitas vezes, assim, é aquele susto, né? Insulina, doutora? Sim, insulina. Insulina é a nossa primeira escolha para tratar diabetes gestacional. Então, eu falo, eu tô falando, tipo assim, muito séria, como se eu passasse um medinho, sabe? Então, vocês vão, fazem a dieta direito e fazem atividade física para não precisar usar insulina. Outra coisa que vai fazer nós entrarmos com tratamento medicamentoso é quando, durante o acompanhamento do bebê, nós percebemos que mesmo a paciente fazendo uma dieta, atividade física, nós percebemos um crescimento exagerado do bebê. Como que nós vamos olhar isso? Na ultrassonografia, entre 29 e 33 semanas, nós vamos ver a circunferência abdominal. Então, se essa circunferência abdominal estiver acima do percentil 75, significa que está tendo um armazenamento, um excesso de peso abdominal do bebê. Ou seja, o nosso tratamento de mudanças de estilo de vida com atividade não está sendo eficiente. Nós vamos ter que mudar e entrar com tratamento farmacológico. Então, quando nós falamos de insulina, nós temos alguns tipos relacionados com o seu tempo de ação. As mais frequentes que nós temos no SUS
são a intermediária, que é a NPH, e de ação rápida, que é a regular. Então, essas insulinas, elas são dadas, qualquer gestante consegue, pelo SUS ou em farmácias de rede popular. Temos outras opções, que é a Detemir, que tem um tempo de ação longo. Vocês podem ver pelo gráfico que ela demora de 1 a 3 horas para iniciar e ela tem uma duração de 18 a 22 horas. E temos as ultra rápidas, que é a Aspart e a Lispro, que elas começam a agir em torno de 5 minutos e duram ali em torno de 5 horas. E aí nós temos então a intermediária rápida, que eu falei para vocês que é a NPH e a regular, que fica intermediária essas duas e que são de origem humana. Então, assim, nós vamos escolher a insulina, lógico, de acordo com a viabilidade financeira da sua paciente, assim como ela desejar. Ah, doutora, eu tenho condição financeira, mas eu não quero comprar insulina, eu quero pegar, não tem nenhum problema. Nossos cálculos são todos baseados em cima da NPH e da regular, e ela não existe uma justificativa para eu falar, não, a de longa duração é bem melhor do que a outra. Não, todas acabam tendo a mesma eficiência. Então, como que eu vou calcular essa dose inicial? Nós sabemos que é em torno de 0,3 a 0,5 unidades de insulina por quilo, por dia. Como que nós vamos fazer isso? E nós vamos fazer esse ajuste, lembra que eu falei para vocês? Até 30 semanas nós vamos fazer o ajuste de 15 em 15 dias. Passou de 30 semanas, eu preciso ver essa gestante toda semana. Então, 31, 32, 33, para eu estar fazendo o ajuste. Por quê? Porque nós sabemos que tem mudanças hormonais no decorrer da gravidez e que eu posso ter a necessidade de aumentar ou de estar diminuindo a dose da insulina. Então, lembrando que vão ser múltiplas aplicações diárias, geralmente de 2 a 3 aplicações de insulina, e a maior concentração é no café da manhã. Eu vou estar explicando para vocês como que a gente faz esse cálculo. Geralmente, nós vamos calcular a quantidade da insulina que a paciente vai tomar e vamos dividir. Eu vou dar um exemplo para vocês mais na frente, mas vamos supor, o total deu 30 unidades. Então, 20 unidades, que é 2/3 no café da manhã, e 1/3 eu vou dividir entre almoço e janta. Vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, uma paciente de 60 quilos. Eu vou calcular pela dose maior de 0,5, tá? Então, 0,5 vezes 60 vai dar 30 unidades de insulina no dia. Então, 2/3 pela manhã. Então, se vocês olharem os maiores ali, ó, 13 e 7. Ou seja, eu vou usar 20 unidades de manhã e as outras 10 que sobrou eu vou usar 5 na tarde e 5 na noite. Isso eu vou dividir de acordo com a alimentação da minha paciente, nós vamos ajustando. Só que tem um porém. Dessas 20 unidades que eu tenho que fazer pela manhã, eu tenho que subdividir elas entre NPH e regular. Então, como que nós fazemos? Das 20 unidades que eu tenho, 2/3 dela vão ser feitas pela manhã, de regular. Não, gente, peraí só um pouquinho. Na verdade é o seguinte, eu calculei minha dose total, então eu tenho lá 30 unidades. 2/3 pela manhã, 1/3 eu divido entre tarde e noite. Então, vai ficar 20 unidades de manhã e 10 unidades eu vou dividir entre tarde e noite. 5 tarde, 5 noite. Só que dessas 20 unidades que eu tenho que fazer de manhã, eu tenho que subdividir entre os tipos de insulina, entre NPH e regular. E a subdivisão é da mesma forma, 2/3 de NPH e 1/3 de regular. Então, do total das minhas 20 unidades que eu tenho que usar pela manhã, eu vou colocar 13 de NPH, 7 de regular. Aqui ele mostrou um modelo que, vamos supor, no final da tarde usou só regular e à noite usou NPH. Por quê? Nos horários da noite, nós tendemos não usar insulina regular, tá? Nós tendemos a usar NPH, que tem um efeito mais duradouro e um pico mais lento. Deu para entender? Outra opção que nós temos hoje é o uso da metformina, que é o uso da medicação oral. Lembrando que a metformina, ela não é a primeira escolha. Então, nós não podemos, paciente diabetes gestacional entrar com metformina para todo mundo. Não, a primeira escolha é a insulina. Nós podemos usar a metformina como monoterapia ou associada à insulina. Quando que eu vou usar associada à insulina?
eu estou aumentando a minha dose de insulina quando eu estou com uma dose alta. O que é uma dose alta? 100 unidades de insulina por dia é uma dose alta. E eu não estou conseguindo o meu efeito adequado, eu vou associar a metformina à insulina, certo? No caso contrário, eu vou usar a metformina. Doutora, quando eu vou usar a metformina como monoterapia? Para pacientes que não conseguem usar, tem o pavor de injeção, você sabe que aquela paciente não vai aplicar insulina, ela não tem locais próximos que alguém possa aplicar insulina para ela, é dificuldade técnica, ela não sabe. Então, assim, quando você vê que você não consegue a adesão no tratamento da insulina, você pode optar por iniciar o tratamento com metformina. Hoje nós sabemos que ela é categoria B, né? Então, assim, ela não tem riscos de malformação nos estudos feitos. E qual que é a ação dela? Ela vai reduzir aquela resistência periférica à insulina, que nós sabemos que existe nessa paciente. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o transporte da glicose no músculo esquelético nos adipócitos, reduzindo a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, ou seja, vai queimar mais a minha glicose nos músculos e vai sobrar menos para armazenar. Então, ela aumenta a síntese de glicogênio, reduzindo a gliconeogênese hepática, ou seja, ela vai diminuir esse ambiente hiperglicêmico para o feto. E qual seria a posologia? De 500 a 2.500 miligramas por dia. E o bom da gente lembrar é que a administração tem que ser junto ou logo após as refeições. E aí você pode subdividir almoço, janta, a critério do que a paciente conseguir tomar. Você pode dar, vamos supor, 500 no almoço, 500 na janta, ou se você optar por 875 após o almoço, e vai fazendo um ajuste através das nossas metas de controle glicêmico. Então, como que nós vamos fazer o monitoramento glicêmico? Na verdade, esse monitoramento ele é feito por glicemia capilar. Então, como que vai ser isso? Mais uma vez eu venho falar para vocês. Existe a viabilidade financeira e técnica? A minha paciente ela tem condição de fazer? Se ela tem condição de fazer e ela está ali nas medidas não farmacológicas, atividade física e dieta, nós vamos fazer 4 medidas. Jejum, após o café, 1 hora, tá? Após o café, 1 hora após o almoço, 1 hora após o jantar. Nós vamos ter 4 pontos de perfil diário. Se ela não tem condição financeira ou técnica para isso, nós vamos fazer os mesmos 4 pontos, só que 3 vezes por semana. Então, o que eu vou falar para ela? Como você não pode fazer todo dia, você vai fazer para mim, vamos supor, segunda, quarta e sexta. Que eu vou estar acompanhando esses 4 pontos, certo? Não é falar para ela, então, fazer só o jejum. Não, eu preciso principalmente das glicemias pós-prandiais para eu saber do meu controle glicêmico. Doutora, mas a minha paciente não conseguiu manter a conduta não farmacológica. Nós entramos com insulina para ela. Como que vai ficar esse monitoramento? Esse monitoramento vai mudar. Nós vamos ter que aumentar para 6 pontos. Então, agora nós vamos medir jejum, 1 hora após o café, antes do almoço, 1 hora após o almoço, antes do jantar e 1 hora após jantar, certo? Se ela não tem viabilidade financeira para fazer 6 medidas ao dia, aí nesse caso nós vamos pedir o quê? Para ela tentar fazer pelo menos os 4 pontos diários. Então, todos os dias ela mede pelo menos 4 vezes. E aí ela vai usar a medida de jejum 1 hora após café, 1 hora após almoço, 1 hora após jantar. Porque, lembrem vocês, que a glicemia mais importante é a 1 hora após a alimentação para eu ver o meu controle glicêmico. Então, quais são as metas? Doutora, ela está fazendo o controle glicêmico. Quanto tem que ficar essa glicemia? Jejum abaixo de 95. 1 hora após a comida, seja almoço, café ou janta, menor que 140. E 2 horas após a refeição, abaixo de 120. Então, na verdade, no nosso controle, nós temos sempre jejum e 1 hora pós-refeição. Então, a glicemia tem que ficar abaixo de 95, abaixo de 140. O que eu coloquei aqui embaixo para vocês? Abaixo de 100 antes das refeições. Por quê? Quando ela estiver tomando insulina, nós não vamos fazer jejum 1 hora após o café, antes do almoço e após o almoço. Esse antes do almoço tem que ser quanto? Tem que ser abaixo de 100. E 1 hora após o almoço, abaixo de 140. Lembrando que
nós também temos os valores mínimos. Ah, doutora, o controle dela tá tão bom que a glicemia de jejum dela tá dando 50 todos os dias. Tá errado também. Nós também temos os valores mínimos. A glicemia de jejum ela não pode ficar abaixo de 70. E as pós-prandiais não pode ficar abaixo de 100. Abaixo de 70, abaixo de 100, está tendendo a hipoglicemia. Eu também tenho que ajustar a minha dose de medicação de insulina. E lembrando que nessa paciente nós vamos ter que fazer um controle, um acompanhamento obstétrico mais, vamos dizer assim, mais rígido. Então, nós vamos ter principalmente ultrassom precoce. Eu gosto da ultrassom precoce para quê? Para eu ter uma idade gestacional confiável. Como eu sei que eu posso ter uma macrosomia e um bebê muito grande, não dá para usar o tamanho do bebê para datar a gestação no final. É de extrema importância o morfológico do segundo trimestre, para ver rastreio de malformações. A ecocardiografia fetal, nós sabemos que existe uma relação aumentando o risco de doenças cardíacas em diabetes. E o mais tardiamente, ali depois de 28, 32 semanas, nós vamos lançar a mão da avaliação da vitalidade fetal. O que é isso? Através do mobilograma, que é um exame que a própria gestante faz, como? É a contagem dos movimentos fetais. Então, ela vai contar quantas vezes o bebê mexeu ao longo do dia. Nós temos a cardiotocografia fetal e o perfil biofísico fetal, que geralmente é feito 2 vezes por semana, ou a gente pode intercalar, faz a cardiotocografia, depois faz o perfil e vai intercalando. E tem a Doppler, o Doppler fetal, que geralmente a gente faz principalmente em gestantes que têm alterações vasculares, que é para ver o fluxo sanguíneo de artéria umbilical. A gente pode pedir para olhar a artéria cerebral, ducto venoso. Aí vai depender dos critérios de risco, de complicação dessa paciente. E aí nós temos que lembrar que nós também temos um controle materno mais rigoroso. Nós vamos fazer todos os nossos exames de rotina normalmente, utilizar o ácido fólico normalmente, nosso controle glicêmico. Só que as consultas dessas pacientes, igual eu já falei anteriormente, elas vão ser quinzenais até em torno de 30, 32 semanas e depois elas passam a ser semanais até o parto. Então, quais são as complicações mais frequentes que nós podemos ter nesse pré-natal? Um aumento da ocorrência de infecção urinária. Nós sabemos que diabetes é fator de risco para infecção urinária de repetição, trabalho de parto prematuro, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, polidrâmio, macrosomia e óbito fetal. Então, nós temos que lembrar de todas essas complicações durante o nosso acompanhamento materno. E na hora do parto, o que muda? Igual eu falei para vocês, vai depender o quê? Do nosso quadro de diabetes. Se nós tivermos uma diabetes gestacional que seguiu sem nenhuma complicação, conseguimos um controle adequado, seja por método farmacológico ou não, vamos dizer assim, ela está com perfeito, está tudo sob controle, a gente pode esperar o parto espontâneo com 40 semanas. Se eu tiver um controle glicêmico irregular e um bebê tendendo a GIG, que a gente fala, que é grande para a idade gestacional, eu posso pensar em programar um parto eletivo entre 37 e 38 semanas. Por quê? Porque eu não estou tendo um controle satisfatório. E se essa gestante tiver ainda mais comprometimento e eu começar a ver complicações, alteração de Doppler, alterações que comprometem a vitalidade fetal, muitas vezes até mesmo parto prematuro eletivo é realizado. Ah, doutora, mas está tudo tranquilo, não tem complicações. Só que o peso fetal está com mais de 4 quilos, 4 mil gramas. Ou seja, é critério para interrupção. Tá? Não, ela está com 38 semanas, o bebê já está com 4,2 kg. Ah, mas eu não vou fazer o parto agora não, vou esperar ela chegar em 40 semanas. O bebê vai chegar a 5 quilos. Você já tem critério para interrupção, que é macrosomia fetal, que é o peso do bebê acima de 4 quilos. Nós chamamos de macrosomia fetal, certo? Então, como que vai ficar o acompanhamento, a avaliação dessa gestante após o parto? Bom, é diabetes gestacional? Teve o parto? Interrompeu o tratamento.
Doutora, mas ela usava insulina e agora ela ganhou o bebê, vai ficar sem? Vai ficar sem. Porque a diabetes dela era gestacional, associada às alterações de gestação. Se eu tirei essas alterações, eu tirei a medicação. Então, como que nós vamos estar avaliando isso? Após 6 semanas do parto, essa gestante retorna ao consultório para fazer o quê? Uma avaliação com sobrecarga de glicemia, um TOTG de 75 gramas. Doutora, mas igual que a senhora falou, na minha cidade eu não tenho TOTG para fazer. Então, com 6 semanas, você vai refazer o exame de glicemia de jejum. Para quê? Para nós sabermos se esse exame vai dar normal ou se essa paciente mantém um quadro de hiperglicemia. Se der tudo normal, ela volta para a rotina dela anual, lembrando em fazer controle glicêmico e hemoglobina glicada uma vez pelo ano. Por quê? Porque nós sabemos que essa paciente agora tem um risco aumentado de ter diabetes tipo 2 no decorrer da vida. Se após 6 semanas do parto, ela fizer o TOTG ou a glicemia de jejum e vier alterado, você já vai tratar ela ou como pessoas que têm intolerância à glicose ou como diabético já, e vai depender do valor que vai dar o seu exame. Então, aqui na puérpera, com 6 semanas pós-parto, nós fizemos o TOTG, jejum e 2 horas após. O exame veio normal, a paciente está liberada. O exame veio jejum entre 100 e 125. Doutora, por que esses valores aqui mudaram? Não é mais 92? Porque ela não está gestante mais. Agora são os critérios que nós usamos para as pessoas normais. Então, assim, se ela está entre 100 e 125, nós sabemos que ela tem uma glicemia alterada. Ou seja, ela pode ser uma pessoa intolerante à glicose, tá? E se ela tem valores acima de 126, ela tem diabetes mellitus. Certo? No começo eu sei que vocês devem estar achando que é complicado, mas não é complicado, tá? Nós só temos que diferenciar o diagnóstico de diabetes tipo 2 do diagnóstico de diabetes gestacional. Isso é uma das coisas mais importantes para vocês.